O assunto agora ficou mais sério. E com esse tema, devemos estar atentos porque vem advertência por aí. E devemos nos lembrar, sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. A principal pergunta dessa semana talvez seja: é possível estar no meio do pecado e não se contaminar? Se sim, por quanto tempo? Quanta noção de sua verdadeira condição as pessoas que estão submersas nas águas poluídas da imoralidade têm a seu respeito? É muito provável que a história dessa semana revele uma atualidade que nós não queremos prestar muita atenção sobre as pessoas que se afastaram de Deus. Então, pegue a sua Bíblia, a sua lição e o livro e vamos estudar juntos. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Quando se separou de Abraão, Ló armou suas tendas próximas à cidade de Sodoma. O lugar é descrito como muito bonito e com muitas facilidades. Para você ter uma ideia, Sodoma é comparada com o Jardim do Senhor. A arte e o comércio tornaram Sodoma rica e orgulhosa. E as pessoas não tinham muito com o que se preocupar. Elas levavam uma vida bem confortável. Você já ouviu aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo? Podemos dizer que esse ditado caía como uma luva na situação de Sodoma. Veja só como a cidade era descrita lá em Ezequiel 16, 49 e 50. Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis. Que pecados detestáveis eram esses? É fácil descobrir quando a gente lê Gênesis 19. O livro Os Escolhidos, no capítulo 14, fala em bebedeiras, orgias, banquetes, desafio aberto a Deus e a sua lei e violência. Aí a gente se pergunta, como Ló foi parar em um lugar assim, depois de tudo que ele aprendeu e viveu com Abraão? Quando ele se mudou para lá, a perversão ainda não estava tão generalizada assim. A banalização da vida e a busca por todos os tipos de prazeres começou a aumentar com o tempo. Há um detalhe importante. Abraão não era um estranho para os moradores de Sodoma. Na verdade, a notícia da vitória de Abraão sobre os 5 reis inimigos havia se espalhado e não tinha como duvidar de que um poder divino realmente havia atuado por meio de Abraão. A vida de Abraão era um testemunho e uma oportunidade para que os habitantes de Sodoma conhecessem o Deus a quem ele servia e adorava. Mas eles rejeitavam tudo que viesse a colocar algum tipo de limite às suas más ações. Não sabemos quanto tempo levou da conversa de Abraão com Jesus até a chegada dos 2 anjos em Sodoma. O que sabemos é que o apelo de Abraão para que o Senhor salvasse a cidade caso encontrasse pelo menos 10 pessoas justas foi em vão. Isso quer dizer que nem mesmo a família de seu sobrinho Ló tinha um número suficiente. Bem, o relato bíblico nos diz o seguinte: ao anoitecer, os 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Apesar da gentileza e hospitalidade de Ló, os 2 se acusaram. E havia 2 razões para isso. A primeira é que eles queriam provar a sinceridade de Ló. E o segundo era parecer que eles desconheciam o caráter dos habitantes de Sodoma, como se eles acreditassem que era seguro ficar na rua à noite. Finalmente, os 2 visitantes acabaram concordando em ir para a casa de Ló. Mas o fato deles estarem àquela hora da noite, ali na praça, acabou chamando a atenção de uma multidão que logo se reuniu em torno da casa de Ló. E havia tanto jovens como velhos, e eles passaram a exigir que Ló os levasse para fora. Leia aí em sua Bíblia, no verso 5 de Gênesis 19, o que eles estavam querendo. Foi uma coisa terrível. Ló ainda tentou negociar com oferecendo as suas filhas. Veja só que ponto horrível essa cidade perversa tinha chegado. E se não fosse pela ação rápida dos anjos, de puxar Ló para dentro e cegar as pessoas que estavam lá fora, com certeza Ló teria sido despedaçado. A esta altura, os visitantes se identificaram para Ló
e insistiram que eles deveriam sair o mais rápido possível, pois Sodoma seria destruída. Ainda deu tempo de Ló sair e avisar seus outros parentes, mas eles não deram atenção, na verdade zombaram de Ló. Achavam que ele estava louco em falar algo como aquilo. Os anjos praticamente tiveram que arrastar Ló, sua esposa e suas filhas, e deram a ordem: fujam e não olhem para trás. Mas teve alguém que desobedeceu. O coração da esposa de Ló estava apegado a tudo que estava ficando para trás. Em seu íntimo, ela se rebelou contra Deus. Veja só o que está escrito aqui. Achava que Deus tinha sido muito severo com ela ao exigir que toda a riqueza que eles demoraram tantos anos para acumular fosse destruída. Em vez de aceitar o livramento com gratidão, presunçosamente olhou para trás, com um imenso desejo de continuar vivendo o mesmo estilo de vida daqueles que rejeitaram o conselho divino. Assim que Ló e suas duas filhas chegaram à cidade de Zoar no amanhecer de um novo dia, o estrondo de um trovão anunciou a tempestade de fogo e enxofre que caiu sobre as cidades e as planícies, destruindo-as completamente. Palácios e templos, mansões, jardins, vinhedos e multidões amantes do prazer, inclusive aqueles que na noite anterior insultaram os mensageiros do céu, todos foram consumidos. A fumaça subia como se fosse uma grande fornalha. O belo vale de Sidim se tornou um lugar que nunca mais seria reconstruído ou habitado, uma testemunha para todas as gerações da plena certeza dos juízos de Deus sobre os transgressores. Pensando no que temos visto à nossa volta, como as pessoas têm vivido hoje em dia? Como Deus e seus mensageiros têm sido tratados? O que as pessoas mais têm buscado? Deus, em sua misericórdia, está chamando as pessoas para o arrependimento e oferecendo a elas uma nova maneira de viver. Mas a misericórdia de Deus não se estenderá para sempre. Infelizmente, a má influência que Sodoma teve sobre a família de Ló produzindo frutos amargos, especialmente a atitude imoral de suas filhas. Ló deu ao mundo não uma raça de pessoas justas, mas duas nações idólatras que se opuseram e guerrearam contra o povo de Deus até que foram destruídas quando se encheu a sua taça de iniquidade. Como foram terríveis os resultados que se seguiram por causa de um passo mal dado. A lição de hoje apresenta mais uma advertência para que tenhamos muito cuidado com as nossas escolhas. Às vezes a gente pensa que não tem problema nenhum, que a gente pode se aproximar de certas coisas, manter certas amizades, que a gente pode conhecer sem se envolver. Mas esse é um engano e a história de Ló provou isso. Deus está atento e ele não será zombado para sempre. Que ninguém recuse o convite de Deus para o arrependimento e para viver de acordo com a vontade dele. Que o exemplo de Ló sirva de alerta. Existem pecados maiores do que aqueles pelos quais Sodoma e Gomorra foram destruídas. Aqueles que ouvem o convite do Evangelho para o arrependimento e não atendem ao chamado são mais culpados que os moradores do Vale de Sidim. O destino de Sodoma é uma séria advertência não somente aos que são culpados por viverem abertamente no pecado, mas para todos aqueles que não levam em consideração a luz e os privilégios enviados pelo céu. Sendo assim, permaneça do lado certo. E nos abraços de hoje, nós queremos fazer um destaque especial para os estados que mais pediram abraços: o estado do Paraná, da Bahia, do Pará e de São Paulo. E também queremos registrar aqui as bases, que mais pediram abraço, que mais interagiram com a gente. E essas bases estão no distrito de Abaeté, Salvador, Bahia. Muito obrigada porque vocês têm nos acompanhado, têm estado com a gente. E para você que ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora. Deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe com seus amigos. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!